Olá galera, hoje estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai montar uma nova playlist aqui no canal, no caso com o intuito de ler a Bíblia inteira, com o método do Padre Adriano Zandoná, a Bíblia em um ano. Então a gente está fazendo esse agradecimento por ele, Padre Adriano Zandoná. Então já corre lá, dá uma passadinha na playlist dele e já vai assistindo os episódios para você aprender e muito mais. É 365 dias. E ele vai estar indo de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Corre lá que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda é 8 de julho. Beleza? Espero que vocês vão lá para assistir. Beleza? Então, antes de tudo, já se inscrevam aqui no canal e ativam o sininho das notificações. Para quem não me conhece, meu nome é Vicenzo Pires Souza. Então, vamos começar. A gente vai começar pelo primeiro capítulo de Gênesis, que é o primeiro livro de Moisés que ele chamou de Gênesis. Então, vamos começar. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: havia um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e ao ajuntamento de água chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam os luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames, de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produz seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu
que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então, vamos explicar um pouquinho aqui do que isso tá querendo dizer, né? Então aqui, Deus exatamente, ele criou, né? Ele criou as coisas, né? Porque ele viu que tudo tava vazio, então precisava de alguma coisa, certo? Então ele foi criando cada parte do mundo. Ó. Ui. Ai. Ó. Ele foi criando cada parte. Então, Deus, ele fez isso. Ele foi criando cada parte do mundo. No caso, os frutos, o firmamento, a luz, ó. Tá vendo? As águas. Aqui, né, ele criando. Porque você, veja. No primeiro desenho que eu mostrei, estava tudo vazio. E agora já tem um pouco de forma. Ó. Aqui, ó. Também. Aqui ele criando os planetas. Os animais marinhos e os que voam. E aqui, né? Que foi a parte que a gente para, né? Que ele cria os animais domésticos e o humano. E o que a gente percebe na leitura? Que ele fala que ele cria a semelhança dele. Porque ele quer que as pessoas sejam boas, igual ele. Semelhança é você se espelhar, no caso, ser igual àquela pessoa. Então, é isso que Deus queria, que eles fossem semelhantes a ele, fossem iguais, bons, igual a ele. Entendeu? Então, ele não queria que nada de ruim acontecesse com eles, certo? Então, é por isso que a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer por tudo que a gente tem. Por a gente ter Deus no comando, ter nós principalmente. Porque se não fosse ele, tudo isso não teria existido. Então a gente tem que sempre agradecer pelo alimento que a gente tem, pelos animais. Não ficar, como se diz, murmurando, ficar reclamando. Porque
tudo que Deus criou foi por um propósito. Então, a gente sempre deve ter que agradecer a tudo que Deus fez. Até porque tem pessoas aí que, tipo, tem uma casa, roupas e tudo. Só que tem outras que estão morando na rua. Então, a gente tem que sempre pensar em agradecer, em mais agradecer e menos reclamar, porque tudo que Deus fez foi um propósito. Então, a gente tem que sempre agradecer tudo que a gente tem e tentar buscar não reclamar mais. Porque agora vocês sabem que foi Deus que criou. Então, tentem não reclamar mais, tá bom? Tentem mais agradecer. Então, essa foi a explicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve aqui no canal também. Se você gostou, né? Já deixa aqui nos comentários também se você gostou. Compartilha nos comentários o que você entendeu. Que no caso, como a gente disse, é o método do Padre Adriano Zanonai. Então a gente também tem que buscar as pessoas a comentar do que elas entenderam. Também compartilhe para as pessoas esse vídeo e o vídeo do Padre Adriano Zanonai também, né? Para que nosso vídeo evangelize para mais pessoas. Então, esse foi o vídeo. Então, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Então, a gente vai desligando aqui. Amanhã a gente vai estar lendo o primeiro capítulo de Êxodo. Então, já fiquem preparados com as suas Bíblias. E é isso. Tchau, tchau e até amanhã.